Olá, professor Zé Soares aqui, professor de linguagens. Bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Você que está se preparando para o Enem, papel, caneta, caderno na mão, para que a gente possa mais uma vez dar continuidade ao nosso trabalho de preparação para o Enem. Vamos lá? Nossa aula hoje, pessoal, aula de literatura contemporânea. É um conteúdo que cai também no Enem, conteúdo importante para vocês aí. Sempre que nós vamos falar de literatura, a gente acaba relacionando um pouco com a história, com a área lá de ciências humanas, né, que está dentro ali de ciências humanas, a história. Quando nós vamos falar de literatura contemporânea, a gente lembra o quê? Vamos lembrar ali, lembre-se da aula lá de história. Guerra do Vietnã, árabes versus israelitas, o terrorismo, né? Tal qual ou não tal qual nós conhecemos, mas a origem ali do terrorismo moderno, digamos assim, consumismo, neoliberalismo. No Brasil nós temos, é um período que nós vamos ter a construção de Brasília, a modernização do Brasil, aparece ali ao longo da história corrupção, escândalos, ditadura militar, que vai de 1964 a 1984, e tem duas palavrinhas aí que definem muito bem esse período, que é a censura, a arte, a literatura, ela é censurada no Brasil e até muitos autores, artistas, eles são exilados. Posteriormente, nós temos aí uma redemocratização da nossa nação. Professor, o que eu preciso saber de características dessa literatura contemporânea? Lembrai, nós vamos ter uma pluralidade, ou seja, uma diversidade de tendências e conteúdos. Nós teremos uma temática política social. Nós vamos ter um experimentalismo formal na estrutura, crônica e conto, como dois textos, justamente porque nas crônicas, nos contos, é possível abordar, nesses dois gêneros, é possível abordar muitas temáticas, essas temáticas políticos sociais. Nós vamos ter uma linguagem cinematográfica que ela cria ali no meu leitor essa imagem visual daquilo que está sendo dito. A gente constrói mentalmente aí uma visão a respeito da obra, daquilo que se está lendo. Temáticas como violência urbana, há uma subjetividade, sempre que eu falo de subjetividade para os alunos, eu gosto de falar de sentimentalismo, né? Subjetivo, aquilo que é o oposto do objetivo. Então, o objetivo é algo concreto, prático, direto. Então, o subjetivo é uma característica do texto literário, é ser, por vezes, sentimental, trazer alguns arrodeios aí, como nós costumamos falar. O que mais que nós podemos falar hoje? Concretismo. O que é o concretismo, professor? Olha só, temos aí duas obras, dois poemas. Primeiro, do nosso lado esquerdo aí em cima, temos esse poema Velocidade. Professor, é um poema. Na nossa aula que nós falamos um pouquinho sobre gêneros, sobre tipos, nós falamos que nem sempre um poema ele é aquele que tem versos. Poema ele trabalha com jogo de palavras. Essa é uma característica dessa literatura contemporânea. Do lado do nome concretismo, que já vou falar aí para vocês também, nós temos um outro texto, um outro poema que é o seguinte: o infinito dos seus olhos me faz encontrar aí continua, né? O infinito dos seus olhos. Eu tenho aí o formato do texto, né? As palavras formam aí aquilo que nós conhecemos como símbolo do infinito. Professor, o que é o concretismo? É um período que vai de 1950 a 1960, com essas características. Nós vamos ter a inovação, a mistura de artes, as artes plásticas, né? O visual, ali a escultura, a pintura, a música, a dança, a arquitetura. É nesse período. Nós vamos ter o que nós vamos chamar de verbículo visual. O que é isso, professor? São textos sem versos. Vai ter a presença das palavras dos textos ali, obviamente, mas há uma linearidade. Professor, então eu posso construir um texto colocando palavras de forma aleatórias,
palavras soltas. Não, pessoal, isso lembra até as vanguardas europeias, né? Lembram-se lá do dadaísmo? O dadaísmo, sim, foi um período literário, né, ali das vanguardas europeias. Temos uma aula sobre isso, né, gente? Se você está acompanhando, assistiu com certeza a essa aula, que falei um pouco sobre essa vanguarda, que era a vanguarda, o período literário da arte sem sentido. Era o objetivo desses autores, desses artistas, produzir essa arte que realmente não fazia sentido. A crítica deles era a produção dessa arte sem sentido. Aqui não. Embora nós temos aí palavras espalhadas por uma folha, por exemplo, mas eu tenho uma crítica, eu tenho ali um sentido, uma linearidade naquilo que está sendo posto na obra. Principais autores, já vou citar mais alguns, nós temos Décio Pignatari, professor, soletra aí, Pignatari, Décio Pignatari. Augusto de Campos, Haroldo de Campos, são alguns artistas, autores desse período. Outras tendências, professor, temos aí no nosso lado direito o chamado poema protesto. Você vê aí que é a representação, né, nos remete ao nosso mapa, né, do Brasil, né, ao território, ao limite territorial. Né, não sei se estou falando correto, me perdoe aí os professores de ciências humanas, né, a galera da geografia aí também, mas nós temos aí uma representação do nosso Brasil e ao fundo temos aí como se fosse um papel de um jornal, dos classificados e a palavra grande aí, vendido. Pessoal, olha só, o que seria esse poema processo aí, para vocês saberem. Nós vamos ter uma radicalização de radical, enrolou a língua do professor, radicalização do concretismo, ou seja, no concretismo nós temos um foco bem maior para o texto verbal. Ele brinca, ele cria figuras a partir do texto verbal. Nesse chamado poema processo, nós vamos trabalhar bem mais esse visual. Então eu tenho aí também a presença até de elementos não verbais, como é o caso dessa figurinha aí que representa o nosso Brasil. Poema marginal, já eu vou falar da poesia praxis, tá, pessoal? Poema marginal, linguagem coloquial, rebelde, irônica. Temos aí Leminski, que já eu comento com vocês, Cristina César e Chacal, que eu tenho certeza que Chacal vocês já devem ter lido em algum livro esse nome, algum poema desse período da literatura contemporânea, que é muito interessante. E a poesia praxis, professor, o que é isso? O que foi essa tendência literária aqui na literatura contemporânea? São textos menos radicais do que, no caso aí, no concretismo, permutação das palavras, ou seja, uma licença, uma permissão, e estruturas, interação. Então, um dos principais autores aí, Mário Chamier, que são essas tendências, pessoal, dentro da literatura. Tenho certeza que vocês lembram lá que no romantismo nós temos, por exemplo, os chamados gerações. Então, dentro de cada período literário, nós teremos o quê? Grupos de autores, de artistas, que vão seguir uma tendência um tanto quanto diferente dos demais. Mas tudo isso, esse conglomerado, esse grupo de autores, fazem parte aí da literatura contemporânea. Mas alguns autores aí, tenho certeza que pelo menos um deles vocês conhecem, dessa nossa literatura contemporânea, Ariano Suassuna, que é um escritor que eu tenho certeza que todos já assistiram aí à adaptação da sua obra O Alto da Compadecida, que foi televisionado, né? E até se diz que vai ser gravado aí um outro filme, dando continuidade a um primor, né, da nossa literatura nacional, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que foi publicado em 1955, e o romance
da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. São obras aí desse importante autor da nossa literatura nacional. Antônio Calado, tenho certeza que você também já nos livros de literatura viu algum texto desse autor que escreveu aí, que viveu de 1917 até 1997, escritor de A Madonna de Cedro, Quarupi e O Tesouro de Chica da Silva. Caio Fernando Abreu, não é um autor tão conhecido, mas foi importante para essa literatura contemporânea, autor de Morangos Mofados e Onde Andará Dulce Veiga. Cora Coralina, essa sim, tenho certeza que você já ouviu, já leu algo a respeito dela, alguma obra dela, embora talvez você nem saiba que é dessa importante autora da literatura contemporânea. Escreveu aí Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Más e Histórias da Casa Velha da Ponte. Ferreira Goulart, escritor de Poema Sujo e em alguma parte, alguma obra aí de 2010. Professor, como que tudo isso cai no vestibular, no Enem? Gente, pegue aí o livro Resolva Enem 2, nosso livrinho verde do Sistema Farias Brito, questão 43, página 130. Temos aí esse texto e a questão. Dessa vez eu vou ler primeiro o enunciado com vocês. Olha só o que o enunciado está dizendo. A literatura brasileira contemporânea tem abordado sob, ou seja, debaixo, de diferentes perspectivas, questões relacionadas ao universo feminino. No fragmento, entre os recursos expressivos utilizados na construção da narrativa, destaca-se a. Portanto, nós vamos procurar aí os recursos expressivos desse poema, desse texto contemporâneo. Vamos lá. As 12 cores do vermelho. Você volta para casa depois de ter ido jantar com sua amiga dos olhos verdes. Verdes. Às vezes, quando você sai do escritório, você quer se distrair um pouco. Você não suporta mais, tem seu trabalho de desenhista. Cópias, plantas, réguas, milímetros, nanquim, compasso, 360, de cercado, cerco. Antes de dormir, você quer estudar para a prova de história da arte, mas sua menina menor tem febre e chama você. A mãe dela, na sua mão, é um peixe sem sol em irradiações noturnas, quentes ondas. Seu marido se aproxima, os pés descalços, os pés calçados, de meias nos chinelos folgados. Ele olha as horas nos 2 relógios de pulso. Ele acusa você de ter ficado fora de casa o dia todo, até tarde da noite, enquanto a menina ardia em febre. Ponto e ponta. Dor, perfume crescente. Tenho certeza que algo você já percebeu nesse texto, né, pessoal? Não é comum nós termos um texto com esse recurso expressivo que você vai ter que encontrar em uma dessas alternativas. Vamos lá. Qual que é o recurso expressivo, pessoal? O que foi possível perceber antes de você até ler esses enunciados ou essas alternativas aí da nossa questão? Letra A. Repetição de você que se refere ao interlocutor da personagem. Na verdade, quando ela fala do você, ela está referindo-se a si mesma, né, pessoal? A ausência de vírgulas que marca o discurso irritado da personagem. Professor, eu acho que é essa. Vamos ver, então, letra C. Descrição minuciosa do espaço de trabalho, que se opõe ao da casa. Ela não descreve, né, gente, minuciosamente o seu espaço de trabalho. Autoironia, que ameniza o sentimento de opressão da personagem. Não sei se você conseguiu perceber essa opressão aí dela, né? Na verdade, há mais uma irritação aí, não opressão. A ausência de metáforas, que é responsável pela objetividade do texto. Não há essa objetividade do texto e ela sim utiliza-se de metáforas. Portanto, pessoal, questãozinha relativamente simples é sim a ausência de vírgulas, que marca o discurso irritado da personagem. Questão Enem 2017,
questão 30 da prova azul, temos aí o texto de Leminski, que eu já comentei com vocês. Vamos lá, primeiro o poema aí. Contra Narciso. Narciso, né, pessoal? Nós tivemos aí uma aula sobre intertextualidade, sobre a referência entre os textos. Narciso, o mito de Narciso, aquele personagem que se apaixona pela sua própria aparência, de tanta beleza que ele tinha. Vamos lá, depois você pesquisa e estuda um pouco mais sobre isso. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas, o outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Obra publicada em poema, nessa obra toda a poesia, pergunta-se nessa questão, perguntou-se, não é? A busca pela identidade constitui uma faceta, uma parte, uma face aí da tradição literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo. No poema, essa nova dimensão revela letra A, ausência de traços identitários que mostram a identidade dessa escrita. Não, né, pessoal? Letra B, angústia com a solidão em público. Tem essa angústia, pessoal? Alguém conseguiu perceber essa angústia aí no texto? Letra C, valorização da descoberta do eu autêntico. Letra D, percepção da empatia, palavra que é utilizada muito, né, hoje em dia, ser empático, né, é pensar no outro, ter essa outra palavra muito relacionada à empatia que utilizamos, a resiliência, né, como fator de autoconhecimento. E letra E, impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento, de fazer parte. Não há essa impossibilidade aí no texto, né, pessoal? Temos, portanto, letra D de dado aí, percepção da empatia como fator de autoconhecimento, né? Essa necessidade de olhar o outro para também, a partir disso, né, se conhecer. Para estudar mais, temos mais questões no nosso livro do Sistema Farias Brito. E, claro, você pode pesquisar na internet, utilizar os diversos recursos para aprofundar nesse conhecimento, ler obras de Adélia Prado, de outros autores, Ariano Suassuna, com certeza, para que você possa aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o Enem. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Aguardo você aqui com a nossa equipe do Pré-Enem Legal. Até mais.